Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus caros Sans. Esse é um canal dedicado para você que é usuário Samsung e por isso mesmo, olha só o que está em mãos, o novíssimo Galaxy Watch 4. Essa versão é uma versão de testes que a Samsung me emprestou para que eu pudesse testar, analisar e trazer para que vocês possam conhecer. E como vocês podem ver, pessoal, essa minha versão é a versão esportiva. A versão esportiva normalmente era conhecida como Galaxy Watch Active, só que a Samsung está mudando essa nomenclatura. A gente continua tendo o modelo esportivo, que seria o Active, mas não tem mais o Active no nome, e também temos a versão Classic. Então, só para você saber que nós temos os dois modelos, são poucas as diferenças para a versão Classic, mas que eu vou citar ao longo desse vídeo, tá? Este meu modelo tem o tamanho de 44mm, lembrando que a versão esportiva oferece dois tamanhos, 40 e 44 milímetros e a versão Classic 42 e 46 milímetros. Vamos abrir então a caixa aqui. Eu já venho testando ele ao longo da semana, certo? Então por isso que está já com a caixa aberta, até para que vocês vejam como que vem na caixa aqui. Deixa eu tirar ele aqui da caixinha. Pronto. Vamos tirar aqui então o smartwatch. Legal. O carregador dele é imantado, então só de você colocar aqui ele já encaixa e já começa a carregar. Então essa outra entrada USB você pode colocar num carregador de celular ou numa entrada USB. Obviamente, se você colocar num carregador de celular, vai carregar mais rápido do que se você colocar numa entrada USB, por exemplo, do seu computador. Agora mais de perto para que vocês possam ver, na versão Watch, que é a versão mais esportiva, nós não temos a coroa, que são aqueles números, inclusive, que giram na versão Classic, só que continua tendo aqui embaixo, você consegue fazer através do touch para navegar nas diferentes telas. Inclusive, essa tela é uma tela Super AMOLED que está no brilho no máximo aqui que eu coloquei para ficar melhor no vídeo. Então, quando você desliza de cima para baixo, você tem acesso a algumas configurações. Trata-se de uma tela com bastante qualidade, porém, como qualquer celular, vai ficar difícil de você visualizar se o sol bater diretamente sobre ele. Do lado direito, nós temos dois botões que também são sensores. O botão de baixo, quando pressionado, ele volta para a tela anterior e o botão de cima volta para a tela de home, ou seja, a tela inicial do seu smartwatch. Quando a gente segura o botão de cima, a gente acessa justamente o assistente, que é a Bixby. Qual a temperatura em Jacareí hoje? Em Jacareí, Mato Grosso do Sul, sexta-feira, a variação de temperatura é de 12 graus a 26 graus. Talvez tenha ficado baixo para vocês, porque o microfone não está direcionado para o smartwatch, tá? Mas nós temos aqui nessa parte de trás um pequeno alto-falante para que você possa escutar não somente a Bixby falando, mas também notificações e alarmes conforme a sua preferência. Já o botão de baixo, nós acessamos o modo de pagamento, que é o Samsung Pay. Então, deixa eu sair da Bixby aqui, vou voltar para Home, segurar o botão de baixo, ele vai acessar o Samsung Pay e é justamente assim que você vai fazer os seus pagamentos por aproximação. Na minha versão vocês podem ver que está Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Tem também a versão LTE, que é justamente para você utilizar com um cartão eSIM de operadora. Aí dessa maneira você também consegue fazer e receber ligações sem precisar sair com o seu smartphone. Para você conhecer um pouquinho da interface, quando eu deslizo de cima para baixo, eu tenho acesso às configurações. Vou voltar aqui. Da direita para a esquerda, eu acesso justamente as minhas notificações. Eu consigo inclusive fazer respostas rápidas para mensageiros, como WhatsApp, Telegram, consigo pré-configurar isso. Quando eu deslizo para a direita, aí eu tenho acesso aos widgets, ou seja, são telas que você inclusive consegue configurar, adicionar mais. Essa é a minha tela de atividades diárias, quantos passos eu dei hoje, quanto de calorias que eu queimei. Então tá no começo do dia aqui, eu ainda não fiz nenhuma atividade, tem muitas atividades, tem tênis de mesa aqui também, eu cadastrei as que eu mais utilizo, que é tênis de mesa, caminhada, outros exercícios que se encaixa bastante para academia. E aí na próxima tela é justamente onde a gente vai utilizar aqueles dois sensores. Lembra que eu falei que além dos dois botões também são sensores? A gente tem aqui como se fosse um teste de bioimpedância. Ou seja, a Samsung trouxe uma tecnologia chamada Bioactive, que ela faz vários tipos de aferições, como eletrocardiograma, pressão arterial. Então basta você clicar aqui, ó, você configurar o meu peso. E aí ele fala inclusive, olha só, para você colocar o seu dedo médio e o anelar nos dois botões do meio, trazer o smartwatch um pouquinho mais para cima do seu pulso e aguardar essa medição. É medida a gordura corporal, percentual de gordura corporal, IMC, a quantidade de água que você tem no corpo, e aí você sincroniza esses dados com o Samsung Health,
que gera relatórios e comparativos para que você possa ver o seu avanço. Aí continuando, nós temos informações de sono que funciona muito bem, e no Watch 4 a gente também tem a aferição da oxigenação no sangue. Então durante o seu sono ele vai fazendo a medição de oxigenação, e quando você acorda você tem vários relatórios, não somente da qualidade do seu sono, sono profundo, sono REM, até mesmo das medições da sua oxigenação. Aí nós temos a opção de agenda, a opção para fazer a medição dos seus batimentos cardíacos. Temos também aqui outros widgets que você vai conseguindo inclusive adicionar, tá? Aqui no caso eu adicionei do Galaxy Buds 2, onde eu consigo controlar algumas opções do meu fone de ouvido, alarmes e adicionar outros blocos. Então eu consigo adicionar vários outros widgets conforme eu for também adicionando novos aplicativos. Então eu tenho aqui, por exemplo, o aplicativo do Strava. Cadê o Strava? Deve estar lá no finalzinho. Eu tenho o aplicativo do Strava, aí ele já fica direto aqui para que eu possa acessar mais rápido. E algo que a gente tem que ressaltar na versão Watch 4 é o aumento do seu armazenamento interno, que agora conta com 16 GB de armazenamento. Isso é muito legal para que você possa salvar mais músicas. 16 GB dá para gravar muita música, para que você possa escutar sem precisar, por exemplo, sair com o seu smartphone. Basta você parear, por exemplo, um fone de ouvido como o Galaxy Buds 2, que eu já trouxe aqui no canal, ao seu smartwatch. E aqui olha só o legal, no Spotify, quando eu deslizo para a direita, eu tenho uma opção chamada Downloads, que é justamente onde eu posso baixar as minhas playlists. Então eu coloquei aqui minha playlist, tem uma playlist Nostalgia, e essas músicas estão armazenadas dentro do Watch 4, ou seja, eu posso sair para correr e não levar o meu smartphone, e ainda assim eu tenho acesso às minhas músicas do Spotify. Muito bacana. Essa é uma função bem legal e a gente ganhou várias outras melhorias, porque tem um detalhe importante. Embora vocês estejam vendo, quem tem um Watch anterior, por exemplo, a Watch 3, Watch 2, tá vendo que a interface ela é bem similar, certo? Só que aqui nós temos um outro sistema operacional rodando, porque a Samsung fechou uma parceria com o Google, e aqui nós temos então a One UI Watch rodando por trás o sistema operacional do Google feito para smartwatches, que chama-se Wear OS. E devido a essa parceria nós temos uma interface que você já está acostumado, que é a interface da Samsung, só que com o suporte do Google, como por exemplo a própria loja Play Store. Você consegue baixar aplicativos que antes você não tinha suporte com o Tizen, que era o sistema que a Samsung utilizava. Então, utilizando agora o Wear OS, a gente aumenta as possibilidades de aplicativos que você pode ter no seu Watch 4. Agora eu vou mostrar para vocês os aplicativos que você pode utilizar. Um deles é o Galaxy Wearable, que é justamente o que faz a conexão com seus dispositivos Samsung. Nesse caso, olha só, eu tenho aqui o Watch 4, o Galaxy Fit 2, o Buds 2, já estou aqui com o Galaxy Watch 4 e aqui eu consigo fazer várias customizações diretamente do aplicativo, tá? Por exemplo, aqueles visores que eu falei para vocês, olha só, a gente tem uma infinidade de visores que vocês podem instalar. Inclusive, uma das watch faces que você pode utilizar é justamente o seu emoji AR. Aqui no canal eu já mostrei como que você utiliza esses emojis e olha lá como que ele fica. É uma brincadeirinha diferente, mas que dá um ar de customização, um ar de personalização. Você pode colocar suas fotos também. Tem muitas opções de watch faces para que você possa baixar, mas vamos focar aqui nas demais funções. Em aplicativos eu tenho a opção de não somente visualizar todos os aplicativos que estão instalados no meu Watch 4, mas como também reorganizá-los, deixar os que eu mais utilizo na parte de cima. Alguns aplicativos eu tenho algumas configurações que eu posso fazer pelo aplicativo. Em blocos é justamente essas telas onde eu vou para o lado para navegar, então eu posso mudar essa ordem, reordená-las ou até mesmo excluir ou incluir novas telas. Então tem tudo isso aqui de tela que eu posso adicionar, são os blocos. Tem o painel rápido, que é justamente quando eu deslizo de cima para baixo, que aí eu tenho essas opções. Eu também consigo editar, configurar conforme a minha preferência, então tudo isso é bem personalizável. E aí em configurações do relógio, eu consigo configurar notificações, o tipo de som, o visor, porque o que acontece? Depois de um tempo a tela desliga, só que aí ela vai habilitar o Always On Display. Vamos lembrar que é uma tela de AMOLED, então você consegue deixar aquela parte preta em preto. E aqui a gente consegue ter um visor, pelo menos para identificar o dia e horário, sem precisar ficar ligando a tela. Então não preciso apertar o botão ou tocar sobre a tela para ver o horário. Em recursos avançados eu tenho a opção de SOS. Se eu pressionar a tecla de início 3 vezes seguida, vai disparar um SOS. Vai justamente mandar minha localização, meu SMS, para um telefone específico que eu designar. E também tem uma opção chamada ao detectar uma queda forte.
Como que funciona isso, pessoal? Imagina, por exemplo, que você faz esportes de perigo ou se quem vai utilizar é uma pessoa idosa. Se o smartwatch detectar uma queda brusca, ele vai automaticamente disparar também um SOS. E mais para baixo, outras opções de personalização para as funções dos botões, tanto de cima quanto de baixo. Se você quer mudar a configuração, não quer mais acessar, por exemplo, a Bixby ou o Samsung Pay, você consegue dar outras funções para esses botões apenas configurando por essa tela. E aí na opção bateria é legal a gente falar um pouquinho mais com detalhes, porque deve ter muita gente aí curiosa em relação à autonomia de bateria do Watch 4. Essa autonomia de bateria ela é muito específica de acordo com o que você configura no seu smartwatch. Por exemplo, a intensidade do brilho na tela, se ele vai trabalhar sempre com o Always On Display ou não. No meu caso, eu deixo o Always On Display desligado, com a tela desabilitada, apenas para ativar quando eu faço o movimento, né, para visualizar as horas. Depois de 15 segundos, desabilita a tela. Faço exercícios diariamente e utilizo essa função, inclusive para monitorar o sono e a oxigenação do sangue durante o sono, e eu tenho conseguido, em média, 1 dia e 12 horas. Então eu consigo utilizar durante o dia, aí eu durmo e no outro dia pela manhã ou pelo menos na hora do almoço eu coloco para carregar novamente. Não posso falar que é uma autonomia de bateria excepcional, porque você tem que lembrar sim de carregar praticamente todos os dias para você não ficar na mão, não perder ali, por exemplo, um relatório de um exercício ou um relatório de um sono. Então é algo que você vai ter que se habituar a colocar na sua rotina para carregá-lo pelo menos uma vez por dia. E agora, meus caros Sans, eu vou abrir rapidinho o Samsung Health, porque quem tem um smartwatch como esse, principalmente a versão esportiva, você precisa fazer a utilização do Samsung Health. Como que ele funciona? Vou dar uma palhinha bem rápida, mas eu planejo fazer um vídeo específico sobre ele. Deixa eu colocar aqui nessa tela. A gente tem aqui os exercícios, inclusive você pode colocar mais exercícios, tá? Mesma coisa que esses exercícios que você vai colocar aqui, que eu coloquei caminhada, outro exercício e treino de mesa, olha só quantos exercícios vocês podem colocar, pessoal. Olha isso, olha essa lista. Eu não cheguei a contar, mas tem dezenas. Eu acredito que tenha mais de 30, uns 50 exercícios que você pode colocar, personalizar, para que você monitore essas atividades no seu Samsung Watch. E aí o bacana é justamente isso, quando você faz atividades, elas são sincronizadas para o seu smartphone no aplicativo Samsung Health. E aí você consegue ter um relatório de como foi o seu desempenho naquele exercício. E isso é muito bacana, pessoal, para que vocês possam ver justamente como está o seu condicionamento físico, qual foi a sua frequência cardíaca média, a frequência cardíaca máxima, porque você não pode trabalhar, fazer sempre um exercício ali trabalhando com a frequência sempre no máximo, né? Você pode ter ali alguns picos, mas depois tem que diminuir. E aí, como eu falei, nas zonas de frequência cardíaca, você consegue saber se aquele exercício cumpriu com o seu propósito. Muito bacana, né? Aí logo abaixo eu tenho justamente aqueles relatórios que eu fiz através da medição de composição corporal. Ou seja, eu tenho também a geração desses relatórios, até mesmo para saber a minha evolução. Então aqui eu tenho todos os dados que eu conseguiria, por exemplo, num teste de bioimpedância. Eu estava com dúvida em relação à qualidade dessa aferição. O que eu posso falar para vocês é que eu fiz um teste recente com um profissional de saúde, onde ele mede com adipômetro justamente a sua gordura corporal e os valores foram bem aproximados. O que eu ressalto que é importante é você ter sempre como referência, nunca também substituir o seu smartwatch por um profissional de saúde. Ele vai te servir como referência para que você tenha ali alguns dados que podem te auxiliar. Mas claro, nada substitui um profissional. Outra opção que eu gosto muito é o monitoramento do sono. Pessoal, eles entendem de forma muito inteligente realmente a hora que você foi deitar, a hora que você levantou e realmente a hora que você pegou no sono. E através dos sensores de batimento e de oxigenação, eles conseguem até mesmo medir como foi a qualidade do seu sono, dizendo quantos minutos você teve de sono leve, quantos minutos de sono REM e quantos minutos de sono profundo. Esses dados são muito importantes porque muita gente acorda mal disposto durante o dia, não sabe, sente aquele cansaço durante o dia, acha que é falta de vitamina e às vezes o problema é porque você não está tendo uma boa qualidade de sono. E aí o smartwatch junto com os relatórios do Samsung Health vão te ajudar muito, por exemplo, para que você possa ver não somente quantos passos você está dando por dia para saber se você está se exercitando, mas também para saber como que está a média diária do seu sono, para saber se você está dormindo uma quantidade suficiente e aí depois entrando nos relatórios dia a dia, você consegue visualizar como está a qualidade daquele sono. Inclusive a gente tem a medição da oxigenação no sangue durante o sono, ou seja, durante todo o seu sono,
ele vai fazer essa medição. Agora o que eu não achei é uma opção para eu medir a oxigenação no sangue em qualquer momento, ou seja, se eu quiser medir nesse momento, não somente no sono, eu não consegui achar essa opção dentro do aplicativo e nem no smartwatch. E aí uma das novidades do Samsung 4 é justamente o seu monitor de ECG. E através dessas aferições vocês conseguem ter alguns diagnósticos de sintomas. E aí quando você executa esses testes, você tem aqui um relatório. Então aqui nos meus sempre estão dando ritmo sinusal, com uma taxa de batimento de 74 por minuto. E aí se você tem alguma dúvida, você pode clicar aqui justamente para saber o que significa o ritmo sinusal, fibrilação atrial, ou seja, você tem aqui alguns dados que podem te facilitar em relação a sintomas. Só que eu volto a dizer, pessoal, são dados para você tomar como referência, nada substitui um profissional de saúde. Agora o que eu não consegui testar é justamente a pressão arterial. Ele diz nenhum relógio compatível foi encontrado, tá falando que eu preciso de um Galaxy Watch Active 2. Talvez seja alguma questão de atualização. Isso eu não sei dizer para vocês no momento. Eu vou até questionar a Samsung e se eu tiver alguma resposta eu deixo aqui na descrição desse vídeo. Eu acho que a gente abordou bem as questões técnicas e de funções que o Watch 4 oferece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que esse canal é feito para você que é usuário Samsung. Então carimbe esse like e se você não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo. Eu fico por aqui, mas eu te aguardo num próximo vídeo. Desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!